Boa noite, Will. Tudo bem com você? Essa é a segunda vez que estou tentando gravar esse vídeo, porque da última tinha dado errado um pouco o som, mas corrigindo. Vou iniciar o meu apresentação do meu projeto, né? Conforme foi pedido para poder explicar todo o funcionamento passo a passo do código, né? Conforme foi pedido, todas as funções foram colocadas. Então, inicialmente, né, no meu código chama as nossas bibliotecas, a Glut, stdio e stdlib. Depois, nós temos as variáveis globais. No caso, as variáveis globais, que eu usei primeiramente alfa, beta e delta. Essas três variáveis, elas controlam a rotação e a posição da bola. No caso, o alfa e o beta controlam a rotação e o delta, o tamanho da bola, né? Depois eu tenho o sharepos x e o sharepos y, que são as coordenadas da posição da bola. Depois tem o score e o erro, que são as variáveis que vão contabilizar os pontos de acertos e de erros, né? No caso do acerto vai ser tudo que a bola entrar no gol e no caso de erro vai ser se o goleiro pegar ou se acertar a bola fora do gol, né? Depois ele dá o goalie, position, goalie, directions, que são ligados ao goleiro. Depois tem o ball moving, que é ligado à bola, né? Depois tem o message, active, message text, message alpha, que são todos para poder fazer exibição na tela. E depois a gente vem com a minha primeira função que eu coloquei, que foi a função init, que serve para poder iniciar, né, e configurar o OpenGL, né? Aí, no caso, eu coloquei esse clear color, os parâmetros, né, daqui são das cores RGB. Eu coloquei o 1 aqui na posição do green, para poder, né, simular ou parecer, né, uma grama verde. Depois tem, né, no caso aqui, é, essa função serve para poder ver a profundidade, né? E depois dessa função a gente tem o drawGo. Essa drawGo não deu muito certo exatamente da forma que eu queria, né? Que eu queria poder mostrar, no caso, a exibição do meu código. Eu queria que ele me mostrasse numa posição diferente, não consegui mudar depois, começou a dar um tanto de erro. Mas eu fiz o gol em 3D também. Eu fiz a trave de cima, as duas traves do lado. Eu fiz inclusive até a trave inferior, né? Eu fiz duas, depois eu fiz as traves de trás, né? No total vai dar uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10 traves que eu fiz justamente para poder conseguir fazer um gol em 3D. E eu tô bem triste que não deu certo, mas o gol foi feito em 3D. Depois tem esse Draw Goalie, que é a função que eu fiz para poder desenhar o goleiro, né? No caso aqui eu coloquei o goleiro. Opa! No caso aqui eu coloquei o goleiro de azul, né? Aqui também é RGB, então RGB no Blue tá 1, né? Ele nessa função já tem a posição dos goleiros, né? Eu coloco esse push metrics, depois o pop metrics aqui também, né? Que serve para manipular as matrizes, né? E também influenciam na posição, né? Assim como translate. E enfim, aí depois tem o draw score e o draw erro, que são com a mesma lógica de desenhar na tela
a nossa pontuação, né, de acertos, aqui de acerto e aqui de erro. Que mais? Aí depois tem a função reset game, né, que foi a função que eu fiz para poder resetar a pontuação, né, e o posicionamento do para resetar a, os pontos, os erros, a posição da bola também, né? Então aqui ele manda o score receber zero, o erro receber zero, né? As posições da bola aqui também tudo recebe as posições originais de novo. É por isso que ele reseta tudo, volta ao normal. Depois a gente tem a função show message, que é uma função para poder controlar a exibição de mensagens temporárias na tela, né? Que no caso, conforme for mostrando o código para você, você vai ver que são três mensagens diferentes, que são se você acertou, aí ele aparece a mensagem de gol, depois aparece a mensagem, se o goleiro pegar, aparece defesa, o goleiro pegou, e se você errar o gol, aparece que errou o gol, né? Nessas três mensagens, né? E depois, calma aí que eu tô me perdendo. No caso show message e display message, elas estão interligadas. Depois tem o update goalie position. Essa daqui foi uma das funções mais difíceis que eu fiz. Ela nessa nessa função o goleiro ele fica indo de um lado para o outro, né, da esquerda para a direita, direita para a esquerda, né, ele dá um looping infinito. E no caso, uma coisa interessante desse Glut Timer Func, que foi uma função que eu tive que aprender, porque eu inicializei, né? E a primeira vez que eu fiz, eu inicializei e o goleiro tá vindo do lado pro outro extremamente rápido, né? Com a velocidade do processador, no caso. E aí eu descobri essa função que ele, esse 16, na verdade esses 16 são os milissegundos que ele dá para poder executar cada função, né? Para dar cada incremento desse aqui. E aí ele faz o goleiro ir da esquerda para a direita. Depois tem a função update ball position, que também foi bem parecida também um pouco com a questão da movimentação do goleiro. E aí eu fiz a bola mover de baixo para cima. No começo a bola estava gigantesca, só que aí eu mudei o tamanho da bola, né? Essa variável delta serve para ver o tamanho da bola, coloquei 0.2, né? Eu também mantive algumas funções para poder aumentar e diminuir a posição da bola, né? No caso, se update ball position, ele também ele que nessa função que ele verifica se foi gol ou não, né? E aí ele entra nesses ifs um dentro do outro, né? E esses três primeiros ifs servem para ver a colisão que a bola teve com o goleiro, né? Então, se, por exemplo, eu chutar e a bola bater no goleiro, né? Ele consegue verificar isso e aí depois ele dá aqui defesa do goleiro, né? Caso contrário, né? Se ele não cair nesses ifs aqui, né? Ele vai aqui esse primeiro esses primeiros dois ifs eles estão mostrando a posição do gol, né? Então se a bola for da posição do gol, ele vai dar gol, né?
e vai dar até um score mais, né? No caso, se for do goleiro, ele vai dar um erro mais. E caso contrário, né? Ainda de tudo isso, se a pessoa errar o gol, né? Aparece a mensagem, errou, fora, certo? Então depois tem a nossa função void display, que é uma das funções principais para o nosso programa funcionar, né? E no display é basicamente chamado de todos os elementos para poder aparecer no nosso display, na nossa tela, né? E ele faz aparecer a bola, faz aparecer o gol, o goleiro, né? Enfim, tudo isso está na display. A nossa última função antes da main é a função keyboard, que ela serve para verificar a tecla que eu coloco no meu teclado, né? Então a primeira tecla é 27, que é o código ESC da tecla ESC. Nossa, até bugou um pouco minha mente, ESC, ESC duas vezes. Mas enfim. E depois tem o que, se for que, ele vai aumentar a minha bola, se for W vai diminuir, né? Se for A, ele vai ir para a esquerda, se for D, ele vai ir para a direita, né? Que movimento, ó, o incremento negativo na posição X vai para a esquerda, positivo vai para a direita, né? Depois o espaço, a tecla espaço. No caso, isso daqui foi outra coisa que deu um probleminha, né? Que às vezes eu apertava o espaço duas vezes seguidas e aí dava problema, mas aqui eu fiz essa lógica para poder, se a bola estiver se movimentando, é, o espaço não vai funcionar, né? Para a bola poder dar o trajeto todo sem antes o usuário apertar espaço de novo. Depois tem a tecla R, que é para resetar o game, né? Que ele chama a nossa função reset game, que eu expliquei mais cedo. E, né, por último, tem o C, que ele mostra o código anterior, né, do projeto anterior. É isso, vamos ver como é que ficou no executável. Então tá aqui, fundo verde, o goleiro se movimentando de um lado para o outro, conforme tinha falado. Vamos começar apertando tecla C, que ele mostra o código anterior meu, funcionando bonitinho, não desaparece se apertar menos muitas vezes, né? E aí depois tem aqui, se apertar espaço, a bola vai. Aí, ó, no caso atingiu o gol, ele vai aumentar um ponto. Atingiu o goleiro, defesa do goleiro, né? Se eu acertar fora, errou fora, né? Como eu disse, eu consigo ainda aumentar o tamanho da minha bola. No caso que conta, né, para fazer o gol é só o centro da bola. Então, se a bola ficar grande demais e eu jogar a bola, ela ainda pode fazer gol, porque o que conta na verdade é o centro da bola. O R, né, mostrando aqui que resetou, vocês podem ver até que mesmo se eu aperto R, até a posição da bola volta também. O que mais? E se eu aperto ESC, ele sai. É isso.